Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. E é isso, pessoal. Eu, DJ Português, já estou aqui pelos estúdios Blaha World. E você que está chegando aí pelo YouTube, já deixa o like, já encaminha para todos aí que está começando mais um podcast No Ritmo com Você. Obrigado, Chicão Bulhões, pela presença. Nosso convidado, que é executivo no setor de petróleo e gás, ex-deputado e ex-secretário municipal de desenvolvimento urbano e econômico. Acertei, é isso? Acertou, isso aí. E há pouco tempo que saiu do cargo, né? Foi, eu saí do cargo em novembro de 2024. É aquela história, né? A gente está ali na política e tal, mas a gente serve a política por um tempo, você está na política. Sim. E eu até venho antes do setor privado e tudo mais, então retorno agora ao setor privado para continuar contribuindo. E você volta num momento meio crítico, né? Tudo que a gente estava até conversando, tudo na guerra muda, principalmente onde tem um lugar que o petróleo eu acho que é o 1 e o 2, né? O primeiro e segundo lugar vem todo da onde é o ambiente de guerra ali, né? E vamos explicar isso para quem está assistindo a gente, porque é importante, assim, acho que eu mesmo, quando eu era secretário, e não tinha entrado ainda nesse setor de petróleo e energia, eu não tinha muita dimensão, cara, da importância de fato desse assunto pro Brasil. Que a gente trata esse assunto tipo meio técnico, né? Fica com a galera meio técnica, o cara meio cientista. De um modo geral, as pessoas não entendem muito bem. Eu acho que parte do trabalho aqui também é explicar, cara, que o petróleo tá no nosso dia a dia em tudo. Essa roupa que a gente tá usando, o óculos, o celular. Mas peraí, pra mim. Não, calma aí. Mas petróleo não é só a gasolina, o querosene, o gás, né, natural? Que é a associação mais óbvia. Inclusive a pessoa acha até que o petróleo é a gasolina. Tem gente que fala isso, cuidado aí. Diesel. E não é um derivado, ou seja, o petróleo é um elemento, sim, mas aquilo ali é uma mistura química e tudo mais que vira a gasolina, que vira o combustível. Assim como você mistura com outras coisas, tem petróleo no shampoo, tem petróleo às vezes na maquiagem, de novo, na tua roupa, no seu dia a dia, literalmente em tudo. O cara é surfista, tem petróleo na prancha. Então assim, o petróleo realmente, cara, ele tá no dia a dia da humanidade de uma maneira muito, muito forte. E por isso que se fala tanto de petróleo, por isso que se fala tanto da importância do petróleo. E aí, a gente falando de petróleo e Rio de Janeiro é crucial também, porque o Rio de Janeiro teve a bênção divina de ter petróleo na sua costa. Não são todos os estados do Brasil que têm. E é crucial para o Rio de Janeiro. A gente deveria aqui agradecer que a gente tem. Por quê? Porque todo mundo precisa, literalmente todo mundo precisa, e a gente tem muito aqui na nossa costa do Rio de Janeiro, e o Brasil também tem muito petróleo. É muito estratégico para a soberania do Brasil, é muito estratégico para a economia do Brasil e é muito estratégico para o nosso dia a dia. Então, a gente tem que falar muito sobre isso, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo. E, Chicão, tem cidades que eu acompanho que vivem do petróleo. Maricá é uma delas, né? Que é quase que de ponta a ponta ali, Lençóis, né? Como é que seria o nome ali? O Noroeste Fluminense, o Norte Fluminense, os estados produtores, tem vários estados que realmente sobrevivem, hoje, basicamente vivem do petróleo. Assim, se você não tivesse o petróleo, você basicamente não teria dinheiro para educação, dinheiro para segurança, dinheiro para você construir rua, asfalto, praça. Então, quer dizer, sobreviver, né? O que você faz com esse dinheiro? O que as pessoas têm que cobrar é como é que o dinheiro está sendo utilizado. Isso é o correto. Peraí, estamos ganhando aqui royalties, participação especial, estamos recebendo esse dinheiro dessa produção, e o Brasil, vou te dar um dado, 7 em cada 10 barris é tributação. Sim. É imposto e royalties de participação especial. Ou seja, de 10 barris produzidos, um barrilzinho cheio de petróleo, 7 é para pagar imposto e participação especial. Contas, pagar tributos. 3 ficam para as empresas poderem remunerar a atividade que elas estão fazendo. Investindo em plataforma, contratando pessoal, investindo em tecnologia, investindo em tudo isso, para que aquele petróleo possa ser retirado da terra e aí, claro, possa ser negociado e possa ser usado para fazer todas essas coisas que eu mencionei aqui. Perfeito. E com a guerra? Aí meio que fica tudo de pernas pro ar, as pessoas me perguntando, mas a guerra é lá no Oriente Médio, na Ásia, nos Estados Unidos, e o Brasil fabrica petróleo? Por que essa dificuldade? Chicão, ajuda a gente aí nessa... Primeiro, o Brasil está numa posição de vantagem. Olha onde a gente está no mundo posicionado. A gente está longe da confusão lá. Quer dizer, a confusão é longe da gente. E o Brasil, nesse aspecto,
é muito estratégico para o mundo inteiro. Por quê? Porque a gente está posicionado longe dessas guerras, a gente não tem guerra com ninguém, né, externo. Paz e amor. Então, assim, no fundo, o Brasil tem uma importância muito estratégica nesse tema. E essa produção do Brasil, inclusive, é uma produção importante para a gente aqui no país, né, para que a gente possa ter esse petróleo disponível para o Brasil, para que o Brasil possa fazer, de novo, a indústria possa fazer essa utilização, isso possa ser transformado em combustível e tudo mais, e também para o resto do mundo. O Brasil exporta também muito petróleo. Então, isso faz muita diferença. Então, isso é uma posição estratégica. Agora, o que a gente está vendo lá, e aí olhando só para essa indústria, mas que tem um efeito em todas as outras indústrias, de novo, lembrando, petróleo é básico, é um elemento, básico para todas as outras indústrias. Uhum. Então, se a gente tiver essa dimensão, quando você tem a guerra e o Irã fecha uma passagenzinha, se você olhar no mapa, tem uma passagenzinha assim, ó, entre o Irã e os Emirados Árabes, mas você vai olhar que chama Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, hoje, por causa dessa confusão toda, está segurando lá, estão presos lá, 10% de toda a frota global de navios. Pô, mas Chicão, é só 10%, né? Peraí, 90% não? 10% é um strike gigantesco na logística global. A cascata, imagina, né? Só, cara. Tudo que vai e vem no mundo, Sim. Grande parte das coisas vai de navio. Sim. Todas as operações precisam de navios. Agora você imagina, o mundo inteiro, de novo, não estamos falando só do Brasil, estamos falando do mundo inteiro. Estamos falando dos grandes países aí, das grandes potências desse consumo. Cara, 10%, quando isso acontece, você diminui a oferta de logística. Sim. Quando a logística fica cara, o que acontece? As coisas encarecem. Então, o principal desse momento não é nem a quantidade de petróleo disponível necessariamente. É justamente o risco logístico. É a logística hoje no mundo que está em risco. E é essa logística que está aumentando muito parte desses custos que as pessoas estão vendo. Caramba, olha isso aqui, olha aquilo ali, o que vai acontecer? Então, assim, o risco hoje de você ter um efeito inflacionário global, ou seja, cara, os custos disparando das indústrias de um modo geral, tem muito a ver com essa questão da logística e que não é necessariamente ligado à quantidade de barris de petróleo produzidos. Só que também ficam presos lá, uma certa quantidade relevante. E aí, também depende dos países o que eles estão fazendo. Por exemplo, o Irã começou a bombardear alguns poços de petróleo, inclusive dos países vizinhos. Para diminuir a quantidade, a fabricação. A oferta, né? Quanto petróleo vai ter disponível. Então, é claro que isso afeta o preço do petróleo. E aí a gente volta para o Brasil. Porra, mas o preço do petróleo alto prejudica ou ajuda? E aí você tem um grande ponto aqui de discussão. Por um lado, pode ajudar muito a arrecadação. Como eu te falei, e oferta, né? Royalties, participação especial, os impostos pagos pelo setor de petróleo para o governo federal, para os estados produtores, o Rio de Janeiro é um deles, e para as cidades produtoras, tem várias cidades no Rio de Janeiro, os prefeitos dependem dessa verba, e não é só Rio de Janeiro não, São Paulo, Espírito Santo, outros estados. Manaus, né, a Amazônia ali, já tem... Então agora eles estão começando lá também, mas tem alguns poços. O grosso mesmo do Brasil, 85% do petróleo no Brasil é produzido no Rio de Janeiro. Então, isso dá um impacto econômico de arrecadação muito grande. Então, se o governo estadual estava mal das pernas, 1/3 da arrecadação do estado, quase 1/3, se não 1/3 da arrecadação do estado do Rio de Janeiro vem do setor de petróleo e gás. 1/3. Sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eles vão ter um aumento de arrecadação possível, imenso, em razão disso. Isso, inclusive, pode mexer no cenário eleitoral, dependendo do... Também, né? Eu acho que mexe muito, né? Porque você vai ter, muito possivelmente, você vai ter um estado e cidades com muito caixa, em razão disso. Né? Com caixa para fazer as coisas. Enfim, política pública e tudo mais. Então você vai ter várias reverberações, ou seja, isso vai ter reverberação, inclusive, política aqui no Brasil, em razão disso. E os valores aí? O governo federal, se não mexesse em nada, já ia arrecadar muito. Sim. Agora, eu nem vou entrar tão profundo nesse tema, porque ele ainda está muito incerto, mas o próprio governo agora lançou uma MP, lançou um tema ali para aumentar a tributação do petróleo nesse período, dizendo o seguinte, eu quero segurar o preço. Só que toda vez que você aumenta imposto, você aumenta custo, você causa segurança. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque aumentar imposto normalmente gera um efeito negativo. Ninguém quer pagar mais imposto, a gente já paga muito imposto no Brasil. Sim. E como eu falei, no setor de petróleo, a cada 10 barris, 7 são impostos. Aí vai aumentar para 8, então, né? Então, isso gera vários problemas também, vários efeitos em cascata. Então, tem que se tomar muito cuidado
para não se criar confusões piores em momentos delicados. Isso é uma coisa que o Brasil precisa sempre olhar para frente. A gente tem que entender que toda essa indústria que está aqui no Rio de Janeiro, investindo, gerando emprego, gerando renda, é uma indústria que tem que ser de longo prazo. Sim. Você não abre uma plataforma de petróleo amanhã, cara, em 2 minutos. Então vai lá, bota lá no oceano, pá, fura em 3 dias. Isso não existe. Isso Quem é um dera dinheiro, que fosse assim, né? Isso é um dinheiro de confiança, pô, de longo prazo. O cara tem que olhar e falar assim, pô, vou apostar ali, porque isso aqui vai demorar um tempo. Eu tenho que investir, tem que trazer maquinário, tem que trazer equipamento, tem que contratar gente, tem que treinar pessoas. Então você está olhando para um universo, às vezes de 5, 7, 10 anos, para começar aquela no meio do mar, né? No meio do oceano. Ou para recuperar também. Eu acho que isso é uma coisa importante para a bacia de Campos. Mesmo? Recuperar poços. Porque a gente tem poços que depois de 25 anos vão começando a ficar mais velhos. Sim. Se a gente não criar condições econômicas para recuperação desses poços, o que acontece? Ele fecha no tempo. Sim. Por quê? Porque não vale mais a pena financeiramente você explorar aquilo ali. Sim. E aí, o que acontece se você não tiver um olhar cuidadoso, que a gente chama de campos maduros e marginais, que são os campos que já estão numa fase final de vida, mas que se forem revitalizados, se tiverem os incentivos corretos, podem durar mais 10, 15, 20 anos, gerando royalties, participação especial, impostos, participação aqui. E, obviamente, contribuindo para que o Brasil não falte petróleo no Brasil. E o Rio de Janeiro precisa também ter esse olhar de cuidado, porque é estratégico para o Estado, é estratégico e tudo mais. Então, assim, como é que a gente recupera isso? Criando os incentivos econômicos corretos. Muitas vezes tem o petróleo lá, só que para tirar ele, fica mais complexo e mais caro. Sim. Então você precisa de mais investimento, mais tecnologia. Então você precisa criar a condição econômica para que vale a pena tirar aquilo de lá. E isso para a gente aqui no Rio de Janeiro é crucial. Até porque, como você falou, vai durar de 10 a 15 anos, que é um bom tempo para recuperar. A mais. Lá na frente. Você consegue estender por muito tempo. Com os incentivos corretos, você consegue recuperar e estender por muito tempo. Pô, isso é... Mas é importante a gente ter essa noção. Até porque, isso é uma coisa legal. Eu também não sabia disso. Sim. Eu, na verdade, descobri quando eu entrei no setor. Claro que as pessoas muito associam petróleo e Petrobras. Sim. É muito... Petróleo, Petrobras, gasolina. Né? Acho que se fala do setor, as pessoas falam. Todo mundo, Tem gente que até brinca, tá no posto Ipiranga, mas peraí, a gasolina aqui é Petrobras. Exatamente. Aí aqui é não sei o que é. Mas tem todo um ecossistema, tem várias empresas. Sim. Tem muitas empresas privadas no Brasil que passaram a operar também. Não só no Rio de Janeiro. Junto à Petrobras. Junto como parceiro, Sim. ou não, ou independente mesmo. Né? Você compra o poço do petróleo ali, você totalmente compra toda privada. A operação, totalmente privada. E é muito importante que a gente aumente isso. Por quê? Primeiro porque aumenta também a eficiência operacional, Sim. dá uma chance para o Brasil ter mais oportunidade, mais diversidade, mais investidores. E porque também você tem um ecossistema diferente, você não fica refém só de uma empresa sempre. Sim. Isso não é uma coisa boa. Né? No geral, na economia, isso não é uma coisa boa. Então, é boa essa diversificação. Então, essa associação das pessoas que é natural, porque é o que elas conhecem, acaba não refletindo também muitas vezes o setor. O setor é muito diversificado hoje, tem diversas empresas funcionando, muitas delas, se não quase todas, no Rio de Janeiro, com a sede aqui, gerando emprego aqui, gerando renda aqui. Sim. E isso é um diferencial econômico para a cidade, e para as cidades e para o Estado, muito importante. Então é bom a gente falar disso, porque é uma informação que as pessoas normalmente não têm, a pessoa não tem nem noção que isso existe. Mas todo esse mundo privado existe aqui no Rio de Janeiro. E então, e essa parte é público-privada, né? Com incentivos, como você falou, e o privado, que são empresas que vêm de fora e fazem todo esse investimento. Vamos botar a grosso modo, você é tipo uma concessão, entendeu? Sim. O petróleo que está na terra é dos brasileiros. O petróleo que está lá debaixo da terra do Brasil é dos brasileiros. Sim. Isso aí está na Constituição, então é dos brasileiros. Só que o que o governo faz? Olha, eu não vou conseguir explorar tudo isso. Eu preciso que as pessoas venham e tirem esse petróleo para mim. Sim. Claro que a Petrobras, como estatal, ao longo dos anos, ao longo do tempo, é pioneira e fez tudo isso com tecnologia e tudo mais, e hoje é o grande motor do Brasil nesse assunto. Só que em muitos desses lugares, principalmente nesses campos que eu mencionei, que já estão também mais antigos, que já estão precisando de mais investimento, captação, uma operação mais leve, mais eficiente, né? Essa recuperação, isso tem uma aderência muito grande, principalmente do investimento privado. Então começaram a surgir várias empresas privadas nesse ecossistema, o que é muito bom para o Brasil. Então você tem um contrato com o governo federal que diz, olha, tira lá o petróleo para mim, que eu te remunero, eu te pago por isso, né? Você fica com uma parte dele,
e a outra parte você paga, e aí, como eu falei, 7 em cada 10, você paga de volta para o governo, dado que aquilo ali pertence aos brasileiros e você já faz essa contribuição nesse pagamento. Caramba, que esse assunto eu acho que é importante. Eu, como eu te falei, já sabia dessa separação. Mas muita gente, como eu te falei, vai no posto Ipiranga. Mas a gasolina é Petrobras e, como você está falando, não só Petrobras. Empresas particulares, empresas privadas. E isso funciona, como você falou, principalmente para esses postos mais antigos, que é o que dão mais trabalho, uma dificuldade maior, e a demanda da Petrobras não daria para estar recuperando. Muitas vezes o dinheiro ali para aquelas empresas muito grandes não vale a pena. Sim. Então com o tempo vão fechando e tudo mais, mas para várias outras empresas vale muito a pena. Isso significa que você está estendendo aquela vida útil por 10, 15, 20 anos, que é 10, 15, 20 anos a mais de produção, de recolhimento de impostos, de recolhimento de tributo. Então isso é um benefício para todo mundo. E o Brasil está recebendo, você que trabalhou bastante, né, na secretaria, deve ter causado bastante trabalho. Está recebendo esses empresários? As pessoas estão olhando para o Rio de Janeiro e para o Brasil sem problemas, mas sim como um lugar de investimento. A gente mudou. O que o Rio de Janeiro precisa é estabilidade institucional. Na verdade, isso é bom para o Brasil, né? Acho que o Brasil precisa de estabilidade institucional. Ou seja, caramba, gente, vamos entender que essas brigas todas das pessoas, quando as pessoas olham para o Brasil, não é só um efeito de lado A, lado B. Não é direita e esquerda, não é o Brasil. Isso. O cara tá olhando lá de fora, as pessoas estão olhando aqui no Brasil. O próprio empresário brasileiro fala assim, pô, cara, peraí, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou abrir esse negócio? Será que eu posso investir lá? Mas, cara, a galera não tá se entendendo. O ambiente lá tá meio, instável, hostil. Será que é bom para fazer negócio? No final, o cara quer saber fazer conta. Sim. O cara quer fazer conta. Você investidor é isso. Empresário, tudo dono da empresa, quer saber fazer conta. Olha só, se eu botar R$10 numa coisa, vai voltar R$11, R$12, R$15? Ou será que volta os 20? Ou será que vai ser R$8 e aí eu tomei prejuízo? Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa pensa isso, do menor negócio, do cara que está aqui, vendendo pão de queijo, café, numa lojinha pequena, ao cara que está fazendo petróleo. Todo mundo é a mesma lógica. Claro, em proporções distintas. 10 milhões, aí depois a gente bota mais zerinho, né? Você bota só mais zerinho, mas é a mesma lógica. E aí você fala o seguinte, mas e se eu abrir meu negócio ali, cara? Será que ele vai dar certo? Então, eu acho que o Brasil e o Rio, e aí claro, fizemos esse trabalho muito, fizemos na cidade, enquanto eu estive lá, que vamos dar essa estabilidade, vamos dar previsibilidade. O Rio está nesse caminho? Que é um caminho, né? Mas o Rio precisa continuar construindo esse caminho. A gente ainda a gente vê essa instabilidade, a gente ainda vê essa coisa de estar nas páginas policiais, essa coisa de, cara, essa briga toda, isso tudo gera uma sensação de insegurança. A sensação de insegurança, vamos falar disso um pouco, ela é causada não apenas pelaquela coisa da segurança pública, né, do que a gente fala todo dia, o assalto, o roubo e tudo mais. Não é isso só. É a sensação que a pessoa tem naquele ambiente ali. Pô, isso aqui, cara, me sinto seguro aqui. Esse sentimento é muito importante em segurança pública. Você vai conversar com qualquer pessoa que tem de segurança pública, ela vai falar de sensação de segurança. Mas segurança pública e esse sentimento de segurança tem a ver também com o cenário político. Tem a ver também com saber as regras do jogo. Pô, o cara muda a regra do jogo todo dia? Ou a regra do jogo eu sei qual é? Eu consigo ter uma previsibilidade ali, eu consigo navegar ali de maneira correta, de maneira séria? Ou, cara, é tudo meio esquisito, eu não sei com quem eu vou lidar, eu não sei com quem eu estou falando. Isso tudo afasta. Isso afasta investimento, isso afasta investidor. O que, como consequência, afasta emprego, afasta dinheiro, afasta oportunidade, afasta arrecadação para o poder público. Tanto importante. Que banca a escola, que banca a segurança, que banca a infraestrutura, que banca tudo. Então, assim, tá tudo junto, tá tudo correlacionado. E a gente precisa sempre falar muito sobre isso, de uma maneira que as pessoas possam entender, porque às vezes você fala assim, mas aqui é muito bom. Eu acho aqui maravilhoso, acho o melhor lugar do mundo. O Rio de Janeiro. Mas tem pessoas que você conversa, eu sou português de Portugal, como é que vocês andam na rua lá? Aí eu, como assim? Ando normalmente. Não, mas é muito assalto, muito roubo, eu não. Mas isso tem a ver com a mídia divulga. Então é o seguinte, sem entrar muito a fundo nesse assunto, mas o ponto trazendo para o lado econômico é isso. Assim, o que você precisa dar? Agilidade, segurança,
segurança jurídica, previsibilidade e um ambiente estável. Se o ambiente é mais estável, mais previsível e é melhor, o que significa que você vai ter gente investindo aqui. Por exemplo, estamos nesse shopping. Para montar esse shopping aqui, o empreendedor tem que saber o seguinte: vai valer a pena? Dá para ficar lá? Dá para fazer um negócio ali? Vai ter lojista querendo abrir no meu shopping? Para tudo isso, você precisa dessa estabilidade, você precisa dessa previsibilidade. Então, isso é muito, muito, muito importante. Às vezes a gente fica falando de número de economia, meu Deus, o cara arrecadou mais, arrecadou menos, parece uma coisa meio complexa, mas no final mesmo, é sobre isso aqui que eu tô falando. Sim, e por falar no shopping, agradecer o nosso presidente aí, nosso querido José Cury, né, pelo participar aí do convite para você. E é isso, é como você falou, um shopping. E como um pai de família. Como pai de família, a esposa, os filhos, investimento na escola, porque a longo prazo minha filha vai se formar, vai ser a vida dela, o segmento, vamos supor, a gente às vezes vem do direito, se ela vai ser advogada, até porque, como tu falou, tem a estabilidade, ela gosta disso, não gosta, vou fazer esse investimento, por mais que seja também o afeto de filha, de filho. Mas, ao mesmo tempo, será que ela vai querer esse caminho? Será que vão pagar uma faculdade durante 8 anos, né? E com inteligência artificial agora, que as pessoas não estão tendo a dimensão, o que será que eu deveria também fazer na minha vida? Porque vai ser muito diferente. Mas, aí voltando, você me explicou, mas assim, para quem está assistindo a gente de casa, para você o Rio, então, está no caminho certo, o estado do Rio, né? Está no caminho certo para cada vez abrir mais esse espaço para novos investidores e, como você falou, para também aquelas antigas estações, chama-se estações, onde capta o petróleo. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Sim. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Mas os primeiros passos. Eu acho que a gente tem um dever de casa imenso. Tá? Então, assim, isso eu falo como carioca, como cidadão do Estado, como cidadão do Estado. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem um dever de casa a ser feito. A gente sabe que as pessoas no dia a dia delas têm muitas reclamações, têm muitas questões, têm muitas cobranças, isso é fato, a população tem que fazer isso mesmo. E aí cabe aos gestores públicos, cabe também às soluções políticas, né, que estão à frente dessa história toda, trazerem suas visões, trazerem suas pessoas. E é muito importante, sempre que as pessoas forem escolher, olhar para o grupo das pessoas também. Quem quer que a pessoa escolha? Vou escolher A, vou escolher B, vou escolher C. Legal. Quem são as pessoas que estão junto? Quem que está perto? Quem que vai ajudar? Quem que vai montar governo? Quem que vai montar o plano? Quem que vai ter que entregar aquilo lá que você está cobrando do cara lá, pro teu bairro, pra tua cidade, pra tua região, pra onde você quer que esteja? Porque se você olhar só para uma pessoa daquilo ali, você vai falar o seguinte, tá bom, mas esse cara não faz nada sozinho, Essa pessoa não faz nada sozinha, ela vai precisar de uma galera. A equipe. Então é sempre importante, assim, acho que até dado o período eleitoral, e sem me meter aqui, obviamente aí nas disputas, porque eu tô fora delas, né? Tô aqui, voltei pra minha vida privada, mas eu acho que é sempre importante as pessoas olharem grupos, como é que está indo, o que as pessoas estão fazendo, qual é a visão dela, e aí a partir disso fazer suas escolhas conscientes. E aí uma coisa importante, e aí eu vou olhar para quem está nos assistindo aqui. Você é responsável pelas suas escolhas, quer você goste disso ou não. Se você escolher não votar, a responsabilidade é sua. Se você escolher votar, quem você escolher, a responsabilidade também é sua. De qualquer maneira, você está fazendo uma escolha. Uma escolha de não participar ou uma escolha de participar. Eu prefiro participar. Mas é porque aí, o Chicão, te ajudando nisso aí, e as pessoas estão acompanhando, você pode cobrar. Votei em você. Claro. Por mais que seja só um voto, é o teu voto. Você deve cobrar, né? Faz parte. É o que eu ia falar. Você tem esse direito de cobrar. Peraí, eu votei em você. Se a equipe, como você falou, que é uma equipe, né, tiver errada, quem você votou, você tem esse dever de cobrar, é um dever. E a gente tem que falar da responsabilidade, porque se você está insatisfeito com as coisas, o poder está nas suas mãos, Sim. Se você está insatisfeito com a sua realidade, com o que está acontecendo, cara, o poder está nas tuas mãos. Sim. Mas um voto só não faz diferença. Faz, É a soma de todos esses votos que vai fazer a diferença para qualquer que seja. Sim. E lembre-se, se você não quiser fazer, não participar, não votar, alguém vai fazer, amigo. Alguém vai lá tomar essa decisão por você. E aí, depois, você vai ficar reclamando, vai ficar chateado e não vai participar do processo. Sim. E Chicão, esse negócio de a pessoa diz que é o voto. Posso falar uma coisa? Não é um voto. Porque quando você chega na sua casa,
tem de 3 a 4 votos. Com esposa, filha que vota já, filho. Aí você conversa, né? Não vou votar. Aí você falou para a família da sua esposa, sogro e sogra, mais 2 votos. Aí se tem irmã, aí não vou votar. Aí todo mundo naquela cascata, né? O efeito também não vai votar. E aí, sem querer, você já não é só um voto. É vários votos. Né? E é bom eu poder falar isso só como eleitor. Sem nada, sem estar discutindo direita, nada. Esquerda, é bom que eu possa falar isso como eleitor, porque, cara, como eleitor, eu me sinto responsável, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Eu me sinto também responsável. É aqui que a gente mora, cara, aqui que a gente vive. Então, assim, acho muito importante a gente ter essa consciência, até porque a gente está aí num processo eleitoral que não começou, mas já começou, né? Já começou. Dia 4 de abril, quem vai querer concorrer tem que largar o seu posto. Exatamente. E mostrar pra gente que tá vindo de verdade ou não. Isso afeta tudo isso, cara. Aí o cara tá lá na casa dele dizendo o seguinte, pô, meu amigo, tô aqui abrindo meu negócio, cara, tô querendo fazer minhas coisas, ou tô na minha empresa, sou empregado de uma empresa, ou tô desempregado, enfim, não importa. Tá com os seus problemas. Estando com os teus problemas, cara, um passo para começar a discutir tudo isso é se envolver, é participar e é entender aquilo que te representa melhor para você participar desse processo. Importante. E com o Google, Chicão, ainda tem abre todo o horizonte de você botar o nome e sobrenome do pré-candidato ou já candidato e saber do histórico, como você falou, dele e dos entornos, né? Você ainda pode usar uma inteligência artificial aí. Aliás, vou dar também uma última. Não deixem de usar a inteligência artificial, amigos e amigas. Vocês precisam entender isso. O mundo vai mudar rapidão, muito rápido. Já está mudando, cara. Todo mês está aparecendo um negócio novo. Quem não saber usar, dá para você baixar esse aplicativo no teu celular. Dá para você usar de graça. Pode até falar alguns aí, pode ficar... Chat GPT... Eu uso o Claude, que é o Cloud. Tem o GPT, o Gemini. Tem o Chat GPT, tem o Gemini. Cara, tem vários. Tem um chinês aí que tá brigando pau a pau com os americanos. Tem DeepSeek. Lembrou de algum aí, Rogério? O Rogério, nosso diretor aí, é craque. Lembrou de mais algum? Mas aí o meu área de vídeo é HeyGen, Unreal Aximetry para cenários virtuais. Entra no seu telefone aí, baixa esse aplicativo e começa a usar. Começa a usar. Por nada não. Só para bater papo com inteligência artificial. Só para você ver o que ele faz. Cara, ele já cuida da tua vida inteira, cara. Já trabalha por você. Ele cuida do teu negócio de cabo a rabo. Hoje. Se você tem um negócio pequeno, você botar, por exemplo, esse que eu mencionei aqui, o Claude, por exemplo. Cloud. Sim. Cara, você bota ele para cuidar da tua vida financeira, para te organizar a tua vida, organizar tuas planilhas, responder e-mail para você, responder WhatsApp. Faz tudo para você. Faz até livro, Chicão. Faz livro, quero fazer um livro. na mesma hora, faz tudo. Eu fiz meu aplicativo agora, eu sou um zero à esquerda, tá? Eu sou assim, porra. Você era só contas, né? De coisas, eu não sei nem fazer, sou analógico. Cara, eu entrei e ele fez. Por quê? Eu falei, eu quero isso aqui. Quero esse aplicativo aqui desse jeito para essa ideia. Ele foi lá e fez. O Brasil está muito atrasado nessa conversa. Parte da razão dessa guerra, a gente começou o nosso papo aqui, é uma guerra sobre energia, que é uma guerra sobre insumos, é uma guerra global que tem também muito a ver com inteligência artificial. Essas coisas têm correlação. Então a gente precisa ter essa dimensão que as grandes potências, o mundo inteiro, eles já estão se degladiando em razão desse assunto. E o Brasil ainda está engatinhando. Conhecimento, né? A gente tem que ter infraestrutura, tem que ter boa energia, tem que ter os incentivos corretos para ter aqui essa infraestrutura relacionada à IA. A gente tem que começar a preparar a população para isso. É muito importante. Se a população não estiver preparada, daqui a 5, 10 anos, cara, a gente vai ter uma massa de pessoas aí que não vai nem saber mais de onde veio o tiro, pô. Porque, cara, já está acontecendo. Ele não é amanhã. Ele não é amanhã. Ele é agora, ele é hoje. E, assim, presente, a palavra, isso, né? O presente. Para quem está nos assistindo, assim, é muito importante a gente falar disso. Porque isso vai e já está afetando as nossas vidas todas. Pode ser silencioso, você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas a parada está lá. Mas eu vou te falar que a gente está percebendo. Eu mando muitos vídeos até para o nosso diretor aqui, porque essa área de vídeos, de chás, não sei se você recebe isso muito, que aí tu mistura, tudo hoje em dia leva um pouco de bicarbonato. Se tornou, né, que faz a limpeza até em casa, o pessoal usava cloro, já diz que o bicarbonato com vinagre já limpa melhor que o cloro, já mata germes. Eu não entendo nada disso. Então, mas o IA
as pessoas que criam, que gostam de criar vídeos, o IA faz um videozinho aparece lá vamos supor, frutas, vamos supor. Você mistura eu sou cenoura com a laranja, e aí a gente vai limpar o teu fígado e não sei o quê. Tô até misturando aí. Então é o IA ali, já é 100% IA numa brincadeira de alimentação, mas como você falou, no lado de investimento, de estudo, de tudo. Os lojistas todos aqui do shopping, por exemplo. Cara, quem sair na frente usando para administrar, você vai ver o efeito que vai dar. Se é um efeito de administração, você vai fazer tudo muito rápido, cara. A produtividade aumenta muito. Então, de novo, assim, pequenos negócios, prestem atenção. Lojistas, galera empreendedora, olhem para isso. Não fiquem resistentes. Porque tem muita gente resistente. Às vezes a pessoa fala, eu não queria mexer muito. Não perca esse bonde. É um bonde importante da história. Você precisa estar nele, senão você vai ficar de fora. Chicão, obrigado aí. Vou falar agora com todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pelas dicas, né? A gente pensou que era só petróleo e gás, que era só sobre um secretário, um ex-deputado, mas conhecimento. Muito obrigado por compartilhar. Eu acho que já dá pra gente até convidar para outros podcasts aí pra gente estar falando. Quero agradecer, deixa as considerações finais da sua presença aqui, que melhorou bastante para entendimento, principalmente até de conhecimento. Legal. Bom, primeiro prazer estar aqui com você, batendo esse papo, estar aqui com vocês. De novo, acho que o Barra World aqui representa essa pegada empreendedora do Rio de Janeiro, que é fantástica. Então, a gente sabe que é importante a gente valorizar e abraçar os empreendedores do nosso Rio de Janeiro, que estão investindo, que estão acreditando. Então, fica um abraço aí para todos. E é um prazer estar aqui com vocês. E acompanhe mais sobre esses temas todos que eu mencionei aqui, galera, porque é dia a dia mesmo, na veia. Às vezes parece distante, parece complexo, mas o que a gente está falando aqui é da nossa realidade. Foi um prazer. Obrigado aí a todos que acompanharam a gente. Não esquece, deixa o like. Se você está aqui pela TV Multiplay, obrigado pela sua presença e pela TVC Canal 6 da Claro Net. Vem, tchau, até a próxima. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.